Né? É bom ver o sorriso de vocês. Eu tinha uma canção que dizia: é bom sorrir, ha, ha, ha. É bom dar uma gargalhada, ha, 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 ha. É bom sorrir. Bem, que Deus nos abençoe, continue nos abençoando. Nós estamos bem, estamos contentes com a graça do Senhor. Estamos bem porque estamos reunidos na casa de Deus. Eu louvo a Deus por todos os irmãos que aqui estão, que nos fazem bem com a sua companhia. E peço aos irmãos que orem, continuem orando, para que todos nós sejamos vitoriosos e triunfantes. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos lá. Ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Vamos ver o nosso tema de hoje: os assistentes de Deus. Os assistentes de Deus. A ideia central: Deus atua no mundo na realização do seu reino por meio dos seus servos e seus assistentes. A ideia é que Deus está atuando por meio dos recursos do seu reino, e isso é feito por meio de assistentes. Os assistentes de Deus somos nós. Nós somos os assistentes de Deus. Então, os assistentes de Deus somos nós, e Deus atua no mundo, promovendo o seu reino, por nosso intermédio. Vamos continuar. O texto lido relata a parábola da grande ceia. É uma das chamadas parábolas do reino. No pensamento judaico, o reino de Deus seria inaugurado com a chegada do Messias, quando os fiéis seriam convidados para um grande banquete. Jesus anunciava a chegada do reino e o grande banquete já estava sendo servido. Continuando. Um assistente é um colaborador que desempenha uma tarefa debaixo de um comando de um chefe
a quem presta obediência e em cujo interesse atua. Na parábola, o assistente ocupa o papel de um servo que pertence a um senhor que o resgatou. Vejamos o que significa ser um assistente de Deus. Primeiro, ser um assistente de Deus significa manter proximidade contínua com Ele. No texto, a palavra servo, doulos, aparece 4 vezes. Ocasiões nas quais o Senhor não tem dificuldade em localizá-lo. O assistente está sempre por perto. Quando Jesus convidou os 12 apóstolos, disse que era para estarem sempre com Ele. Pois bem, o assistente de Deus é uma pessoa, como qualquer outro assistente. O assistente tem que estar próximo daquele a quem ele assiste. Ele mora junto. Jesus falou que os assistentes de Deus eram doulos. Doulos é um servo. E o servo está sempre presente. Quer dizer, o Senhor que mandou fazer o banquete, ele convocou o servo 4 vezes. E em todas essas vezes, o servo estava perto. Então, é uma característica da relação do servo com o Senhor, que esteja perto, que fiquem juntos. Vamos prosseguir. Os assistentes de Deus habitam com Ele. O verbo assistir significa também morar. Há um hino que diz, comigo assiste, ó Deus. Assistir é morar. Quando Jesus começou o seu ministério, alguns daqueles que depois seriam chamados por ele, chegaram para ele e disseram, mestre, onde assistes? Quer dizer, onde você mora? Então o assistente fica perto daquele que assiste. Então é uma característica do assistente, ter contato íntimo com aquele a quem assiste. Vamos imaginar um cirurgião que é assistente de um mestre. Então há um cirurgião que é o mestre, que é o titular, e ele tem um assistente. Esse assistente precisa estar sempre em contato com aquele a quem assiste. Então o assistente de um professor numa universidade, ele precisa estar sempre em contato com aquele seu professor. Então, os assistentes nas universidades, os assistentes num hospital ou numa empresa, precisam estar sempre perto daquele a quem assiste. É totalmente impossível ser um assistente sem contato com aquele a quem se assiste. Então essa é a minha primeira argumentação. O assistente de Deus precisa manter proximidade com Ele. Proximidade com Deus. Uma pessoa que está distante de Deus porque não ora, não lê a Bíblia, não tem comunhão com a igreja, esse é um assistente que vai ser, de certa forma, deficitário, porque é um assistente que não está junto com aquele a quem ele assiste. Quando eu estudava medicina no Rio de Janeiro, havia aqui em São Paulo um famoso cirurgião. E muitos alunos que eram da minha universidade tinham vontade de vir ser assistente desse cirurgião. Quer dizer, um cirurgião menos competente é assistente de um mais competente, para adquirir experiência. Mas aqueles alunos, aqueles colegas lá do Rio de Janeiro, para que eles fossem assistente de um cirurgião em São Paulo, eles precisariam mudar para São Paulo. Ele não podia ser assistente de um professor em São Paulo se ele está no Rio.
Então, a nossa capacidade, a nossa competência como assistente de Deus implica em que estejamos sempre perto dele. O assistente precisa estar em perfeita companhia com aquele a quem assiste. Então, se eu sou um cirurgião, eu não posso ser, eu sou assistente do doutor fulano que está em Paris. Não pode. Eu tenho que ser assistente de alguém que está perto de mim. Entenderam? Então, os assistentes de Deus, por definição, precisam manter uma comunhão com Ele, uma companhia com Ele, uma proximidade com Ele. O hino que eu ia mencionando fala: comigo assiste, ó Deus, a noite vem. Eu quero que Deus me assista comigo, quer dizer, more comigo. A noite vem, as trevas crescem, ó Senhor, convém que me socorra a tua proteção, ó, vem fazer comigo a habitação. Então, eu só posso ser assistente de alguém com quem eu habito. O problema, por exemplo, eu estava nos Estados Unidos e conversei com um irmão, um brasileiro lá, que estava há 15 anos lá nos Estados Unidos, e nesses 15 anos ele não veio ao Brasil ver a família. Então ele não é um assistente familiar, ele não assiste a família, porque é impossível uma pessoa que está lá em Nova Jersey prestar assistência a um filho que está aqui no Ceará, por exemplo. Então essa é uma característica do assistente de Deus. O assistente de Deus fica perto de Deus. O assistente de Deus cultiva uma convivência com Deus. Estes assistentes de Deus precisam conviver com Ele. E há uma outra característica que os assistentes de Deus dão a Ele exclusividade. Jesus falou: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, se eu quero ser assistente de psicologia, quero ser assistente do Eliseu, por exemplo, que tem doutorado em psicologia, eu poderia ser assistente dele, aprendendo com ele e fazendo alguma coisa sob orientação dele. Então, eu não poderia estar assistindo a um outro mestre em outro lugar. O aluno assistente assiste a um professor. Ele tem que, porque senão ele não pode dedicar tempo. Essa passagem é muito interessante porque o servo precisa estar sempre olhando para a boca do Senhor. Vamos imaginar o seguinte: quando uma criança vê o pai chegando em casa, para onde esse menino olha? Digamos, um menino de 4 anos, o pai está chegando. Para onde ele olha? Para onde? Para a porta. Mas no pai, para onde ele olha? Para as mãos. Porque é nas mãos que o pai traz o chocolate. Certo? Então, se o pai está chegando, ele olha para as mãos do pai. Agora, o servo não olha para as mãos do Senhor. Olha para a sua boca para saber o que ele vai mandar fazer. A diferença é essa. É por isso que o servo tem que estar sempre olhando para o Senhor. Porque é da boca do Senhor que saem as ordens para ele seguir. Então, a gente não olha para as mãos de Deus, a gente olha para a boca de Deus. Há igrejas que ensinam as pessoas a olhar para as mãos de Deus para ver o que Deus está fazendo. Deus está trazendo mais dinheiro, está trazendo mais saúde, está trazendo mais riqueza. Mas o servo não olha para as mãos de Deus, olha para a boca de Deus para saber o que Deus vai mandar. Então, um servo naquela época, ele estava sempre de olho na boca do seu senhor, para saber o que o Senhor ia falar. Para o servo, o mais importante era o que o Senhor ia falar. É a palavra do servo, é a palavra do Senhor que era principal, que interessava. Então, hoje os crentes ficam olhando para as mãos de Deus para ver o que Deus vai dar. Mas o servo olha para a boca de Deus para saber o que Deus vai mandar fazer. Qual é a ordem de Deus. Então, o mais importante não é saber o que Deus vai me dar, mas é o que Ele vai mandar eu fazer. O que Ele vai me mandar fazer.
Por isso Jesus falou, é impossível você agradar a dois senhores. Por quê? Cada senhor tem uma boca. Ou você olha para a boca do Levi, ou olha para a boca do Joaquim. Você não pode olhar para a boca do Gabriel e para a boca do Levi. Então é um servo só, exclusividade. Aí Jesus fala isso em relação ao dinheiro. Em relação ao dinheiro. Porque muitas pessoas estão querendo servir ao dinheiro. Quer dizer, eu olho para a boca do dinheiro, para ver o que vai sair de lá. E Jesus fala assim, é impossível servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Por quê? Porque é da boca de Deus que vem o comando para a minha vida. Não é do meu salário, não é do meu lerite, não é da minha fazenda, não é da minha casa no campo. Deus fala através da sua palavra. E o servo olha para a boca de Deus. Exclusividade. Então o servo tem que dar ao seu Senhor essa exclusividade. Como assistentes de Deus, devemos ficar de olho na boca de Deus, na palavra, para saber o que ele vai falar. Por exemplo, eu vou sair de casa, preciso saber o que Deus tem para mim naquele dia. Qual é o recado, qual é a palavra que ele tem para mim. Então, aqui, esse fazendeiro tinha um servo. E é bom observar que esse servo recebeu 4 ordens. E nessas 4 ordens, ele não precisou insistir com o servo. Porque o servo já estava de olho na boca do seu senhor para saber o que o senhor ia mandar fazer. Então, o assistente de Deus fica de olho na boca de Deus para saber qual é a ordem. Para saber qual é o mandamento. O nosso problema é que a gente não olha muito para a boca de Deus. Aí a gente não sabe muito o que Ele quer falar para a gente. E a gente não sabendo o que Ele quer falar, a gente às vezes se dá muito mal na vida. Porque Deus abriu sua boca para falar para a gente, mas a gente estava olhando para as mãos dele e não viu o que Ele falou. Ok? Bom, o meu segundo argumento diz o seguinte: ser assistente de Deus significa cumprir tarefas por Ele propostas. Então, ele olha para a boca de Deus, ele olha para a boca do Senhor, sabe qual é a ordem são tarefas, e ele cumpre essas tarefas, porque ele ouviu da boca de Deus o que foi dito. O servo está sempre olhando para o seu Senhor, sempre olhando para a boca dele. Então isso é importante guardar para a gente, que o que é fundamental não é olhar procurando saber o que Deus vai me dar, mas o que Ele vai me mandar fazer, qual é o comportamento que Ele vai me sugerir. Bom, então, ser assistente de Deus significa cumprir tarefas que Ele propõe. O assistente segue as orientações. É assistente, segue as orientações. Então, se eu sou um cirurgião assistente, eu vou ficar de olho no que o meu mestre, que é aquele a quem eu assisto, vai me orientar, vai mandar fazer. Então, o que ele mandar fazer, eu faço. Se ele disser, vai suturar com fio 2, eu vou suturar com fio 2. Vai cortar com bisturi número 3, eu vou cortar com bisturi número 3, porque eu sou assistente. Então o mestre, o professor, vai dar tarefas e eu vou, como assistente, obedecer e fazer aquelas tarefas. Quer dizer, o que Deus mandar fazer, a gente faz. Quando eu era criança, a gente tinha uma brincadeira que alguém falava assim, fazer tudo quanto o mestre mandar. E as crianças aprendiam a obedecer um dos garotos. Então tudo que aquele garoto falava, os outros obedeciam. É mais ou menos isso. Fazer tudo quanto o mestre mandar. O mestre mandou, faça. Então aquele tinha um garoto que era o mestre, e todos os outros obedeciam tudo que ele fazia. Essa parábola, continuando, o servo assistente devia preparar o banquete, encher a casa com os convidados e servir os comensais durante a festa. Então ele precisava fazer isso. Se o Senhor mandou que esse assistente convidasse as pessoas para
o banquete, isso implicava que esse servo sabia o que tinha que fazer. Ao servo, se haver um banquete, o assistente deveria preparar o banquete. Interessante observar que o servo tinha que preparar o banquete, mas o material do banquete era o Senhor que fornecia. Por exemplo, se tinha que matar um boi, o boi não era o servo que tinha que prestar, que tinha que oferecer. O dono, o Senhor, tinha o boi. E dizia para ele: pega o boi tal, que tem uma pinta branca na testa, é aquele que você vai preparar. O Dr. Stott fala do pregador como despenseiro. Paulo fala: nós somos despenseiros. Então, o despenseiro era um funcionário, é um servo, é um assistente que tem a responsabilidade de distribuir o alimento. Então, o senhor da fazenda montava uma despensa com muitas coisas, com muitas comidas, roupa, calçado, e chamava um servo e dava a chave para esse servo. Então, o servo tinha a chave da despensa, mas a despensa não era do servo, e nem foi ele que colocou as coisas lá. O Senhor colocou tudo lá, e o servo tem a chave. E o Dr. John Stott diz que Deus colocou tudo na sua palavra e deu ao pregador a chave. Então ele abre a despensa de Deus, que é a palavra, e distribui o alimento com aqueles que são os seus auxiliares, como são os seus companheiros na casa, na fazenda. E ele diz, então, o John Stott diz que o que o pregador prega não é da despensa desse pregador, a despensa é de Deus. É de lá que ele tira o alimento para alimentar o seu povo. Eu falava na classe de pregadores que o sermão do pregador não sai da cabeça dele. Não sai. Como a comida dos habitantes de uma fazenda não sai da despensa do servo. O servo não tem a despensa, ele tem a chave. Pois bem, então o Senhor fala para ele: vamos ter um banquete. E o servo já sabe: vou ter que matar o boi. Aqui nessa parábola, não há uma ordem para preparar o almoço. Não, o jantar, era jantar. Não há uma ordem do Senhor mandando o servo preparar o jantar. Por quê? Era só dizer: vamos ter o banquete, e o servo já sabe: vou ter que preparar o jantar. Pois bem, o servo precisava preparar o banquete, encher a casa dos convidados e servir a comida. Irmãos, eu acho muito interessante isso, sabe por quê? Porque nós somos muito distantes da nossa missão como cristãos, né? O banquete já está sendo servido. Jesus já veio, já morreu por nós, já nos deu salvação, já nos deu redenção. O banquete está sendo servido. Compete a nós contribuir para a distribuição desse banquete. O banquete é o reino de Deus. No Velho Testamento, no livro de Isaías, a salvação era simbolizada como um banquete, o banquete da salvação. A salvação é um banquete. O que Deus nos dá através do Evangelho é o banquete da salvação, do perdão, da santificação, da alegria em Deus, da fé. É o banquete. E compete a nós servir esse banquete. Pois bem, o assistente tem tarefas. Vamos considerar 3 aspectos. Primeiro, os assistentes de Deus estão sujeitos a serem mal sucedidos em suas tarefas. Às vezes, na vida cristã, é muito comum um novo crente começar a querer fazer coisas para Deus. Os novos crentes têm vontade de trabalhar, eles têm vontade de servir, eles começam a fazer coisas para Deus, mas às vezes não tem bom resultado. Aí eles não querem mais fazer nada, porque ele quis quis evangelizar, não conseguiu. Eu conheci um moço que ele quis evangelizar, ele não conseguiu evangelizar ninguém, aí ele desistiu de ser um crente, certo? Mas
ter problemas, o assistente, qualquer assistente corre o risco de não ter sucesso naquelas ordens. O texto diz: o servo, o assistente foi convidar, porque precisava encher a casa. A coisa era feita assim: o senhor que dava a festa mandava um convite. Olha, o meu senhor, o assistente dizia: o meu senhor vai dar um banquete. Você quer ir? Aí eu quero. Falou para o outro: o meu senhor vai dar um banquete. Você quer ir? Você aceita? Aceito. No terceiro: o meu senhor vai dar um banquete. Você quer ir? Eu quero ir. Então, são convidados. O banquete não era um dia marcado. O banquete só era anunciado no dia de ser usado, ou no dia de ser realizado. Então, as pessoas convidadas, elas não sabiam qual era o dia do banquete. Então, eram 2 convites. Um primeiro convite, né, para avisar, e quando o banquete já estava pronto, o servo voltava para dizer: olha, é hoje. Então, o segundo convite. Os estudiosos dizem que ninguém aceitava um convite se não fosse feito 2 vezes. Então, o primeiro convite, agora está na hora, então é agora. E o que aconteceu? Os convidados disseram: não, eu não posso. Peraí, mas você falou que não, mas não posso, não vou. Eu comprei bois, vou cuidar de boi. Ou eu comprei um terreno, vou cuidar do terreno. E o outro falou: eu sou um apaixonado pela minha esposa, estou casado recente, eu não posso ir. Fracasso. Aí o assistente fracassou, por quê? A tarefa dele era encher a casa para o banquete. O banquete está preparado e ele não consegue encher a casa está vazia. Então, é o que todo mundo deve fazer: vai falar com o Senhor. Às vezes nossa vida dá errada e a gente não vai falar com o Senhor. Coisas ruins estão acontecendo e a gente não vai conversar com o Senhor. Então ele foi e falou: Senhor, olha, aconteceu um problema. Eu falhei, porque eu convidei as pessoas, elas disseram que vinham, agora elas não querem vir mais. Ele fracassou. Então, quando nós formos a realizar a obra de Deus, nós corremos o risco de ter insucesso. Esse servo fracassou. Ele tinha que oferecer ao Senhor uma casa cheia para um grande banquete. E ele falhou. Todos a uma começaram a excusar-se. Os cidadãos honrados não queriam vir ao banquete. Deram desculpas. Precisa examinar um terreno, precisa testar bois, e se casou. Eu não sei se a Iracema se lembra da Eunice, lá da Chatuba, que se casou, e ela era muito apaixonada, e o marido também era muito apaixonado. E ela proibia ele de ir ao trabalho. Ele não ia ao trabalho para ficar com ela. Ela falou: você vai trabalhar hoje, vamos ficar juntos. Então acho que é o caso desse moço aí, né? Eu não posso ir à festa, eu casei, agora eu vou ficar com ela o dia inteiro, noite inteira, semana inteira. E assim deu um problema muito sério, porque quase que o rapaz perdeu o emprego. Acho que ele perdeu o emprego. Foi preciso haver uma assistência pastoral, uma orientação pastoral, para dizer: não, irmã, casou tudo bem, mas fiquem juntos à noite, deixa o rapaz ir trabalhar. Então são desculpas, né? Eu casei e não posso ir. O outro argumento é que os assistentes de Deus precisam estar sujeitos a tarefas cada vez mais difíceis. Aquele que serve a Deus, nós que queremos servir a Deus, devemos estar preparados, não somente para fracasso, mas também para novas tarefas mais difíceis. Veja só, a primeira tarefa foi mais ou menos fácil. Havia os cidadãos honrados, morando numa região fácil, e ele foi lá e convidou. Não vieram. Aí, Deus dá uma outra, Jesus dá uma outra, ou o Senhor dá uma outra orientação. Os assistentes de Deus precisam estar sujeitos a tarefas cada vez mais difíceis.
ele agora vai buscar os proscritos. Quer dizer, os proscritos eram pessoas que não eram convidadas para a festa. Pessoas que tinham mancha na pele, por causa da lepra, porque naquele tempo não se sabia uma mancha na pele o que era, se era uma picada de mosquito ou se era a lepra. Então todo mundo que tinha um problema na pele, podia ser uma picada de mosquito ou uma alergia qualquer, ela não podia ir porque não se sabia o que era, podia ser lepra. Então qualquer pessoa com mancha na pele não podia ir a uma festa. Aleijado porque dava trabalho para carregar. Os mancos, aleijados, coxos, qualquer pessoa com qualquer defeito não podia frequentar ambientes assim, festas. Mas o que aconteceu? O Senhor falou, vai buscar os proscritos. Mas Senhor, como é que eu vou trazer aleijados, cegos, coxos, mancos? Esse pessoal, como é que eu vou trazer? O Senhor diz, vai lá, traga essas pessoas. Então os proscritos representam aqueles que por sua vida, por alguma coisa errada na sua vida, não tinham acesso às reuniões festivas. Eles não tinham acesso. Agora o Senhor diz para ele, traga essas pessoas. Ele podia dizer, mas Senhor, eu nunca trouxe aleijado para a festa, eu sempre faço o que o Senhor manda, mas agora o Senhor quer que eu traga cego, coxo, manco, gente com mancha na pele, leprosos talvez. Ele não falou nada disso, ele foi. Ele foi. E ele trouxe. Aqui diz que ele foi pelas ruas e becos, quer dizer, não o Morumbi. Agora ele foi convidar o pessoal do Sapopemba. Ele tem que levar, porque os do Morumbi não querem ir porque casou, tal. Mas traga gente, eu quero gente aqui, eu quero essa casa cheia. E ele foi. Eu fico pensando como deveria ser difícil uma coisa que ninguém fazia. Isso não se fazia. Isso não se fazia, ninguém fazia aquilo. E nenhum servo sabia buscar aleijado, cego, coxo e manco, não sabia. Agora ele vai. Ele foi pelas ruas e becos. Foi buscar as pessoas perdidas. Então, primeiramente, o Senhor manda que ele vá buscar os proscritos. Proscritos eram essas pessoas que não tinham direito de frequentar a sinagoga, não tinham direito de ir a festas. Agora, vem esses. Eles vieram. E o Senhor falou, ele veio e falou, olha, Senhor, todo aleijado que eu encontrei, eu trouxe. Todo cego que eu encontrei, eu trouxe. Se o Senhor for lá, vai lá. Eu era pastor de uma igreja e nós começamos a trabalhar na favela. Começamos a trabalhar nos cortiços. E começamos a trazer as pessoas. Você não sabe que as pessoas do cortiço, das favelas, têm uma aparência sofrida, uma roupazinha mais humilde, né? Sem dente, pessoas com mau aspecto. E tinha um irmão que esteve fora do país uns tempos. E quando ele voltou, ele me chamou e falou, pastor, essa não é a minha igreja. A igreja está cheia dessa gente feia. A igreja está cheia dessa... Olha, essa não é a minha igreja não era isso. Qualquer um que chegasse ali e dizia, mas peraí, essa é a casa do fulano, do sheik. Essa é a casa do sheik fulano, cheia dessa gente. Cheia dessa gente. O assistente sabia que ia haver crítica, mas o Senhor mandou, eu faço. Essa que é a questão. Às vezes nós não queremos fazer uma coisa que acha que vai criticar, alguém não vai gostar. É preciso saber se Deus mandou fazer, a gente faz. Certo? Aí o que aconteceu? O servo veio e falou, Senhor, o pessoal que o Senhor mandou buscar, eu já busquei. Mas tem uma coisa, ainda a casa não está cheia. Então, você vai novamente convidar. Aí ele vai e você diz assim, vá pelos caminhos e valados. Aqui está falando de uma região fora da comunidade, onde estavam estrangeiros. Os caminhos eram as estradas que iam para outros lugares, para outras distâncias, onde andavam os peregrinos.
E os valados eram aqui, é o seguinte: as fazendas tinham suas fronteiras. Na divisória, na divisa das fronteiras, as pessoas plantavam plantas, faziam uma cerca viva. E os peregrinos, quando caminhavam, iam caminhar ali para pegar a sombra da cerca viva. Então eram valados, porque com o tempo ficavam como se fosse uma vala. Então havia uma vala e os arbustos que davam sombra. E os estrangeiros, quando viajavam de um lugar para outro, procuravam andar por ali. E o Senhor falou: olha, vê as estradas que vão para outros países, mas também vai lá nos becos, nos valados, vai lá nas sebes, e quem você encontrar ali, você traz. Ele vai encontrar na estrada um peregrino que está viajando para muito longe, não fala a língua deles, é um estrangeiro. Os judeus consideravam os estrangeiros como imundos, não consideravam os estrangeiros como gente, tinham nojo dos estrangeiros, e era proibido conversar com os estrangeiros. O servo sabia de tudo isso, mas o Senhor mandou fazer. Estrangeiro aqui, Senhor, vai lá e busca estrangeiro, nas ruas e nos valados. Nos valados, nessas sebes, às vezes um peregrino, um mendigo, ficava ali repousando, descansando na sombra. Se você achar um estrangeiro, mendigo de rua, que não fala hebraico, se você achar um desses ali, traga. Traz todo mundo, todo mundo, todo mundo. Pois bem, tarefas impossíveis e difíceis. Lá no Rio de Janeiro, um irmão começou a levar a esposa de um pai de santo para a igreja. Nós vamos trazer a mulher do pai de santo aqui para o nosso culto de oração. Ela ia. E depois eu fiz uma visita ao marido, ao pai de santo. Passei lá boa parte de uma tarde conversando com ele. Mas, peraí, o pastor não visitou o irmão fulano que quebrou a perna, mas visitou o pai de santo? O pastor visitou o macumbeiro, não visitou a irmã fulana que ganhou o bebê, que está na maternidade? Então você está sujeito a tudo isso. Mas aqui diz que agora sim, agora tem gente para comer essa comida toda. O importante para esse rei, esse senhor, é que ele pudesse alegrar o seu coração vendo os famintos comerem. A nossa tendência é nos alegrar comendo, mas o Senhor quer se alegrar vendo os coitados comerem. Os pobres, gente da estrada, viajante faminto, gente com mancha, com ferida aberta. O Senhor tem alegria de ver essas pessoas comendo um bom churrasco. Sabe como é que se fazia? Matava-se o boi, preparava-se o boi. Um boi não é alimento. Alimento é depois que ele é preparado, assado, é colocado na mesa, aí sim. Ninguém vai se alimentar lá no campo comendo o boi em pé. Não. Dava trabalho. Agora ele tem o boi, que já não é boi, é churrasco. Você não come o boi, você come churrasco. Então, tem lá o churrasco. As pessoas estão lá, serviam frutas finas, romã. Não sabe que romã é uma fruta cara, mesmo naquela época. Romã, maçã, todas aquelas coisas saborosas, gostosas, de dar água na boca, uvas. E ele com uma mesa de churrasco e bandejas de frutas saborosas, e a bandeja de doces, de queijos, de iogurte, e as bandejas de passas, uvas secas, coisas maravilhosas. E o Senhor se alegra, porque ali tem gente que nunca pôde comer uma coisa dessa. Eu tenho um pastor no Rio de Janeiro, que foi batizado por mim.
E aos 12 anos, que ele começou a frequentar a igreja, eu levei os adolescentes para tomar sorvete. Aos 12 anos, ele nunca tinha tomado sorvete. Pensou? 12 anos. Aos 12 anos, pela primeira vez, ele tomou sorvete porque eu levei os meninos na sorveteria. Eliseu se lembra, era legal, né, Eliseu? A gente ensaiava o conjunto, depois terminava o ensaio e levava todo aquele adolescente para a sorveteria. E aquele adolescente nunca tinha tomado sorvete. Agora, vê essas pessoas ali, mendigo de estrada, um banquete dessa natureza, e o Senhor fica rindo de alegria, vendo todo aquele pessoal comendo, vendo todo aquele pessoal se alimentando, aquelas frutas deliciosas, aqueles queijos maravilhosos. Outro dia estava vendo na televisão uma empresa que ganhou prêmios pelos queijos, mas aqueles queijos daquela época, eu acho que eram melhores, porque a gente sabia que não tinha nenhuma substância tóxica. Pois bem, o assistente de Deus, ele está sujeito às tarefas difíceis, mas ele quer alegrar o seu Senhor. Como é que diz aquele hino? Vou te alegrar com o meu amor. Não é isso? É isso que diz? Hã? Vou te alegrar com o meu louvor. Então, a glória do assistente é ver o seu Senhor alegre. Nós cantávamos, quando batizávamos pessoas, nós cantávamos que havia alegria no céu. Olha, o nosso batistério ali está a ponto de rachar, porque muito... Mas nós não trazemos as pessoas, não evangelizamos as pessoas e estamos acomodados, né, de braços cruzados, né? Eu convido pessoas, elas não vêm, aí fica por isso mesmo, eu não vou insistir. Eu tenho convidado pessoas, sim, convido pessoas aqui no mercado, eu convido. O pastor Edson bondosamente preparou os convites. Vamos fazer isso, irmão. Ainda há lugar. Foi o que o servo falou. Eu trouxe todo esse pessoal, mas ainda há lugar. Há um lugar para o meu vizinho no reino de Deus. Há um lugar para o meu vizinho na igreja. Há um lugar para o meu amigo. Há lugar. Nem venha um de nós dizer que já completou, que já pode servir o banquete, não. Ainda há lugar. Então, há tarefas difíceis que nós precisamos desempenhar. E o meu terceiro comentário sobre esse aspecto é que os assistentes de Deus devem ter senso de urgência. Quando o assistente voltou ao Senhor e falou que não tinha, o pessoal não tinha vindo, ele falou: sai depressa, porque enquanto a gente demora aqui, alguém morre de fome lá. Então traz aquele antes que ele morra de fome, porque ele vai comer aqui. Ele vai comer, ele vai participar do banquete. Então há uma questão de urgência. Um pastor fazia um programa sobre missões, e o título do programa era Um Deus Apressado. Que Deus tem pressa. Ele que falou para o criado. Sabe por quê que Deus tem pressa? Pelo seguinte: naquela época não havia freezer, não havia geladeira. Então todas aquelas frutas fresquinhas, se não fossem comidas naquele calor do Oriente, elas estragariam. O banquete está pronto, venham rápido, porque a gente não pode guardar isso aí, vai estragar. Tem que vir gente. E aí o Senhor disse para ele: vai depressa, e ele foi. O meu terceiro argumento sobre ser assistente de Deus diz o seguinte: ser assistente de Deus significa estar alinhado com Ele em suas motivações. Existem várias linhas de pensamento. Vamos imaginar aqui, falando da Covid. Vamos imaginar que eu sou assistente, eu sou um médico assistente de um
profissional. Eu sou a favor da substância, o kit Covid. Qual é que é o nome da substância? Cloroquina. Eu sou a favor da cloroquina. Mas o meu mestre, ele é contra a cloroquina. Eu não posso ser assistente de um mestre do qual eu discordo. Então, o Senhor tem suas ideias, seus rumos, seus pensamentos, e o assistente tem que coincidir. Por exemplo, o Senhor dizia: pobres são importantes. O assistente: pobres são importantes. O Senhor dizia: é preciso amar as pessoas. E o assistente diz: é preciso amar as pessoas. Então, os sentimentos e as motivações do Senhor com o assistente tem que bater. Tem que bater. O grande problema nas igrejas é que muitas vezes nós não alinhamos. Nós não alinhamos. Eu me lembro uma vez que eu estava ensinando uma lição aqui na igreja e expus a lição, depois dei o texto para o pessoal estudar, e aqui nesse banco um irmão olhou e falou: eu discordo disso. Quer dizer, como é que eu vou trabalhar com ele se eu estou dando uma explicação da Bíblia, eu estou dando uma interpretação da Bíblia e ele discorda? Então, ele é meu assistente, ele é o quê? Aqui que nós vemos é o seguinte: Jesus, ou o Senhor, aqui eu vou falar o Senhor, né? O Senhor quer alegrar a população pobre. O assistente quer alegrar a população pobre. Então bate. Entendeu? Então bate. Então, nas famílias, nas empresas, nas igrejas, às vezes não bate, não se alinha o pensamento. Aqui, os assistentes precisam expressar aquilo que o seu Senhor expressa. O Senhor tem amor pelos perdidos, o assistente também tem. O Senhor gosta de alegrar, o assistente também gosta de alegrar. E aí duas discussões. Primeiro, os assistentes de Deus devem expressar amor para com todos. Então esse é o princípio. Deus não faz acepção de pessoas. Esse pode ser salvo, esse não pode ser salvo. Então o nosso sentimento, a nossa emoção, a nossa interpretação tem que bater com a interpretação de Deus. Nós somos assistentes dele, quem manda é ele. Ele é que dá o rumo. E é tarefa do assistente seguir o rumo imposto pelo mestre. Certo? Os irmãos sabem que os judeus, a filosofia, o ensino dos judeus, era contrária à filosofia desse Senhor. Jesus falou essa parábola num jantar. Havia um jantar, Jesus estava lá. E alguém falou: mestre, que legal aqui, né? Já pensou, mestre, no reino de Deus, o banquete do reino? Se aqui na casa do seu Joaquim, essa galinha assada está tão legal, imagine o banquete messiânico, imagine o banquete do reino. E ele falou: Jesus, que feliz será aquela pessoa que comer o pão no reino de Deus. Que feliz, quando feliz ela será. Aí Jesus contou essa história. Essa história não batia com as ideias das pessoas que estavam ali. Porque as pessoas que estavam ali diziam o seguinte: quando vier o reino, Deus vai reunir os fiéis para o grande banquete messiânico.
Os documentos de Qumran, não precisa se preocupar com isso. Esses documentos de Qumran foram documentos que foram achados de escrituras daquela época. E as pessoas liam aqueles documentos, e aqueles documentos eram aceitos. Nos documentos de Qumran, a palavra que Isaías tem uma palavra que diz que Deus vai preparar um banquete para todos os povos. O documento de Qumran faz um acréscimo, dizendo: ficarão de fora os mancos, os cegos, os aleijados. Quer dizer, estava fora. E Jesus contou a palavra dessa ceia, em que essas pessoas que para os essênios ficavam fora, eles vão ficar incluídos. Eles vão ficar incluídos. Então, os assistentes de Deus devem promover o bem-estar do povo, produzindo alegria. Quer dizer, se você é um bonitão, você vai se alegrar comigo numa festa. Se você é manco, você não está apto para esse banquete de alegria. Inconscientemente, às vezes nós fazemos isso, achamos que determinadas pessoas não estão qualificadas para as bênçãos do reino de Deus. Então, os assistentes de Deus devem promover o bem-estar do povo. É isso que Deus quer: a salvação e bem-estar. O banquete do reino, o banquete messiânico, era considerado como sendo salvação e alegria. Salvação e bem-estar. E é isso que o Senhor quer. E deve ser isso que o assistente quer. O banquete não somente promovia alimento para os famintos, mas satisfação e alegria. Isso significa que no reino de Deus encontramos salvação e contentamento. Essa motivação do Senhor deve ser a mesma do assistente. Deixa eu concluir. Vimos que Jesus trouxe ao mundo o reino do Pai, anunciado pelos profetas. Vimos que as bênçãos do reino são anunciadas como um grande banquete oferecido pelo Pai a todos os povos. Precisamos assumir a nossa condição de assistente de Deus. O meu mestre não está presente, eu sou assistente dele. Chega alguém precisando de uma cirurgia. Doutor fulano não está? Não, está o assistente dele. Então o assistente resolve. Vou fazer você assistente? Ou não é? Nós somos assistentes de Deus ou não somos? Se somos assistentes de Deus, nós temos que fazer aquilo que um assistente deve fazer. Bom, dessa forma, precisamos assumir a nossa condição de assistentes de Deus, manifestando contínua proximidade com Ele, cumprindo as tarefas que Ele nos atribui e servindo alinhados com as suas motivações de expressar e promover as bênçãos do reino de todos os povos, de todos os modos possíveis. Queria perguntar aos irmãos se, durante a semana, o irmão poderia pensar numa pessoa que está lá no valado, lá na fronteira, um viajante cansado que sentou ali, debaixo da sombra, está com uma fome danada, e ninguém dá comida para ele. E você sabe que ele está lá, faminto de Deus, precisando de uma palavra, precisando de oração, que você possa fazer isso. Será que nós poderemos, durante a semana, fazer o que fez esse assistente, que nós somos como ele, trazer alguém para o reino, para o alimento espiritual, trazer alguém para ouvir uma palavra de esperança, trazer alguém para receber um abraço e um boa noite carinhoso? Será que a gente pode fazer isso? Ou é impossível? Aquele
assistente fez coisas incríveis. Colocar aleijados numa festa chique. Colocar gente com feridas na pele numa festa chique, ele fez. Porque o Senhor queria. Por ele, eu não acho que ele fazia isso. Ele achou um mendigo deitado debaixo de uma árvore que não tem mais nem força para caminhar. E ele traz. Talvez ele não quisesse, mas o Senhor queria aquilo. Então, nós vamos orar, pedir a Deus. Tá bom? Dá para você considerar o que eu estou falando? Dá para considerar essa possibilidade? Dá. Considerar a possibilidade de incluir alguém no lugar onde se fala da salvação, no lugar onde se fala do reino, no lugar onde há mais alegria do que lá fora, onde há mais esperança do que lá fora. Será que nós podemos fazer isso?